Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas que vocês já conhecem e hoje a gente vai falar sobre violência doméstica contra vulneráveis em condomínios. Vanessa, você quer começar com esse assunto jurídico, que é a praia de você, o seu praia da Priscila? Olha, eu adoro falar sobre esse assunto, inclusive nos meus condomínios essa semana, eu enviei um comunicado a todos falando justamente sobre essa questão da violência doméstica. É importante sinalizar que a violência doméstica é aquela que ocorre entre os membros da mesma família, dentro do mesmo espaço onde eles coabitam. Então não precisa ser somente membros da mesma família, mas de pessoas que também coabitam no mesmo espaço. Pode acontecer, inclusive, até com funcionários domésticos. Importante colocar isso. Ainda existem pessoas que tratam funcionários domésticos como se fossem escravos. Não são poucas. Não mesmo. Então, olha, a gente ouve muito falar sobre a violência doméstica contra as mulheres. Mas, a bem da verdade, a violência doméstica, ela acontece também contra homens. Quando a gente fala mulheres, é mulheres, homens, crianças, idosos. Idosos é uma coisa até bastante triste, porque acontece muito, muito mesmo. E também contra as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, de uma forma bem geral, a violência doméstica acontece onde a gente mora, onde a gente coabita com outras pessoas. E ela acontece de formas muito diversificadas e acaba tendo muito mais ênfase a questão da mulher por conta das gritarias que acabam acontecendo, não é? Quando a pessoa tá apanhando, ela acaba gritando e assim, com crianças e adolescentes de uma forma mais escondida, embora eu já tenha presenciado vários tapas na cara, batendo, chutando o pai, fazendo isso com o filho nos elevadores, porque eu acabo tendo essas informações privilegiadas de monitoramento, e contra idosos, que é mais difícil ainda de ser ventilado a nós da administração interna e as pessoas de fora. E isso é uma questão não só jurídica, não só legal, mas uma questão ética, uma questão moral, uma questão de humanidade. Humanidade. É muito triste falar disso, né? É triste demais e assim, é mais triste ainda saber que nós, como síndicos, temos um papel fundamental, triste saber no sentido de ter um papel fundamental de obtenção de informações privilegiadas e se deparar com informações de que síndicos não fazem absolutamente nada, né? É triste, lamentável. Lavam as mãos. Exatamente. É muito triste porque poderia ser alguém, poderia ser eu, poderia ser a Priscila, poderia ser você, Carlos. Imagina uma mulher batendo em você. O Rogério da mesma forma, isso né? Já acontece e assim, com a esposa. Uma coisa, eu imagino, ela deve ser bem brava. Uma coisa importante é que existem vários tipos de violência doméstica. A violência doméstica, ela não é só física. Ela começa como uma violência psicológica. E aí essa violência psicológica, ela vai se estendendo, ela vai crescendo, ela vai aumentando a ponto de chegar a uma violência doméstica. Então ela não começa como uma violência doméstica, ela começa como uma violência física, emocional. Na verdade, até chegar a uma violência física. Exatamente, física. Ela começa como uma violência emocional, psicológica, financeira, porque existem muitas, eu falo muito das mulheres porque é o que acontece mais, infelizmente ainda, mas existe a questão financeira, elas não conseguem sair. Porque ainda nós estamos, assim, desculpa te cortar, mas nós estamos saindo de uma sociedade, espero que estejamos, né? Tomara. Mas assim, estamos trabalhando para sair de uma sociedade extremamente machista, em que a mulher era criada para ser a dona de casa, assim, isso está sendo rompido com o tempo, mas ainda existe muito resquício. Ainda existe. Ainda existe, assim, nós somos mulheres maravilhosas e incríveis, né? Nossa, não é, Pri? Eu sou, você também. Sim. Então, quantas mulheres gostariam de estar nos nossos papéis? Eu, nos condomínios,
Eu até entendo que, graças a Deus por isso, eu sou muito procurada por mulheres que são vítimas de violência doméstica. E não é fácil você conseguir conscientizar esta mulher de que ela tem uma luz no final do túnel, de que existe uma solução para o caso dela, de que existe sim uma saída para aquele ciclo vicioso que ela se colocou. E eu falo mais, a violência doméstica ela começa no namoro já, quando é relação de pessoas, que podem ser pessoas também do mesmo sexo, tá? Não é uma questão somente de homem e mulher, não. Existe também a relação da violência doméstica para os homoafetivos. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Ela começa com o relacionamento abusivo. Então você percebe, por exemplo, numa piscina, um morador que fica extremamente bravo quando a mulher tira a canga na piscina e tá de biquíni e acha que outro morador está olhando, por exemplo. Ela fala, já te falei pra você não descer de biquíni. Eu presenciei isso já no condomínio. Então, Pri... É interessante colocar que hoje o síndico tem sim a obrigação de relatar a violência doméstica, se ele presencia, assim como nós já falamos outras vezes, que os vizinhos também têm a obrigação, né? Em relação a violência até contra animais, eu acho que a gente pode colocar aí que isso também precisa ser relatado, né? Crianças, idosos, com idosos acho que é ainda mais triste, porque deixa sem comida, né? É um negócio... Ai, eu não consigo nem falar direito, eu peço até desculpas, porque... Te emociona, eu vi que é importante falar, só para dar um fechamento no que a Vanessa tinha falado, que a agressão física realmente é a última etapa, né? É a etapa em que toda aquela agressão psicológica ela se materializa no físico, né? Mas antes disso já tem o cerceamento financeiro, né? O cerceamento profissional, o rebaixamento de autoestima. Você não serve pra nada, sem mim você não vai conseguir viver, ou seu velho inútil. Você vive às minhas custas, seu velho inútil, você não interessa mais pra... Então, assim, tudo vai desembocar geralmente na física, mas a física é o desfecho. Final, O que você está falando, eu faço uma analogia ao uso de drogas. Normalmente, o cara começa usando uma droga mais leve, maconha e tal, e de repente ele está usando heroína, cocaína e tal. É uma progressão, literalmente. A pessoa vai se acostumando a abusar do outro, né? Seja uma mulher, seja uma criança, seja um idoso, e aquilo vai aumentando o grau, o nível de abuso é cada vez maior. E a pessoa abusada também, ela vai se acostumando com os graus. Então começa pouco, ela fala, tudo bem, aumenta um pouco. Não, mas ele não faz por mal. Aumenta um pouco, é a história do cerceamento de liberdade, né? Que a gente sempre fala também em questão política, essas coisas, que o ser humano vai se adaptando, né? Então, começa uma coisa pequena e que você não se importa, como a Vanessa comentou bem da história do biquíni, que você parece, ele é ciumento, é tão bonitinho, né? Bonitinho. E eu acho que é importante também lembrar, e aqui me perdoem talvez pela palavra um pouco mais forte, mas todo abusador, seja ele homem, mulher, porque nós não estamos falando, sim, a mulher é um caso mais frequente, mas existem abusos de crianças. E quando estamos falando de abuso de criança, não estou referindo a abuso sexual, estou falando abuso também psicológico de uma criança. É importante dizer que toda relação que envolve abuso e abusador, ela é uma relação que envolve um covarde, ou uma pessoa covarde, tentando se sobrepor sobre uma pessoa vulnerável, que não tem como se defender. Tem força, né? Eu digo para vocês que um caso que para mim ficou chocante, que foi bastante divulgado no WhatsApp, da polícia que encontrou aquele menino acorrentado dentro de um tambor, sendo que a família tinha comida, moravam numa casa mais simples, mas existia comida na geladeira e tal, e a criança ficava acorrentada dentro de um tambor ao sol, embaixo de uma telha Eternite. Gente, isso como um pai e uma mãe conseguem tratar um filho dessa forma? Estamos indo num extremo, sim, isso é um extremo. Mas eu já presenciei no condomínio que eu moro, uma mãe literalmente ofendendo
Uma criança de 6 anos, gente. 6 anos. Fora os casos de cárcere privado, dentro dos condomínios também com adolescentes que ficam trancafiados, acorrentados mesmo, em situação totalmente análoga à escravidão. Né? Então é uma questão que a gente tem, e o condomínio ele consegue, isso que eu falo, o condomínio consegue perceber algumas situações. Teve um caso de um condomínio que um adolescente que é ainda vulnerável, né? Ele estava em cárcere privado e a gente só descobriu porque ele jogava os restos da comida pela janela. Aí começou a aparecer resto de comida. E aí um dia a gente pediu para verificar o que estava acontecendo na unidade, falou que era um vazamento, e a gente percebeu que tinha uma situação diferenciada. Então, dá pra gente também identificar? Dá sim. E assim, muitos moradores acabam não fazendo as denúncias com aquela máxima de briga de marido e mulher não se mete a colher. Errado mesmo, porque a gente tem que começar a agir. A gente só não pode fazer denúncias caluniosas. Denunciação caluniosa é crime, não é? Mas, tendo algum indício e mostrando efetivamente que a gente se preocupou, a gente não incorre no crime de omissão de socorro, que isso é importante trazer. Quem não denuncia algo que está acontecendo e poderia ajudar, além de ser uma questão moralmente repelida, é crime de omissão de socorro. Poderia ter feito algo por alguém e não fiz. Eu fico imaginando no remorso de alguém que viu isso, presenciou isso e não fez absolutamente nada. Por isso que eu sempre digo, uma pessoa boa e inerte não serve pra nada. Então a gente também tem a nossa questão de moralidade, de vizinhança, de humanidade com relação a esses casos. Eu queria, se você me permite, Sim. Vanessa, reforçar o ponto que a Priscila colocou com relação às pessoas não ficarem, como é que chama, pensando que é o síndico que tem que resolver esse problema. Não, isso está totalmente errado. Se você tem um vizinho de porta no seu andar e que você ouve gritos de repente da mulher gritando socorro, não, e vendo que está havendo alguma situação de violência ali, é seu dever, é sua obrigação você pegar, acionar imediatamente a polícia. Chama a polícia, olha, eu estou com uma situação assim, eu estou com receio. Porque você vai esperar entrar em contato com o síndico, para o síndico tentar ver e resolver o problema? Não, você está presenciando uma coisa ali ao vivo e a cores. Sim, e uma questão importante que a gente não pode esquecer de falar é que quando vem a polícia, a pessoa já tem efetivamente uma solução para o seu caso, pelo menos o início a gente não pode impedir o agressor de entrar à unidade privativa se ele for proprietário, sem que haja uma medida restritiva. Tá? Então, muitas mulheres falam, mas pelo amor de Deus, você tem que proibi-lo de entrar. Nós não temos poder de polícia. Perfeito. O síndico não tem poder de polícia, ele não pode proibir, a não ser que haja uma medida judicial que obstaculize o ingresso do agressor para dentro do prédio. Isso é difícil das pessoas entenderem. A gente teve um assunto... Mas a mulher falou, não, tá bom, não pode, então eu vou descer lá e não vou deixar ela entrar. E deu a mão. Então aí ela pode fazer isso. Agora a gente nós não podemos, ainda sob pena de a gente proibir e ainda o condomínio ser processado pela atitude do síndico de ter impedido, né, o direito de ir e vir de um proprietário que não tem nenhuma medida restritiva, de que não tem nenhuma uma medida que proíba o ingresso dele na edificação. Então é importante... Isso é fundamental que você comentou, e nós somos obrigados a seguir leis e regras, a Constituição Federal e todas abaixo dela, até chegar na Convenção Condominial e o Regulamento Interno, né? E essas leis, essas regras, essa Constituição, elas estão dispostas para o bem comum. E casos peculiares são tratados de maneira apartada. Então, se você precisa que o seu companheiro não entre mais no apartamento, é um caso particular. Você tem que buscar essa solução, essa medida. Porque a lei geral, ela protege o direito de vir, o direito de propriedade, tem uma série de questões, né? Então isso é importantíssimo. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação das experiências que a gente já vivenciou aí nessa profissão no decorrer dos anos, mas às vezes eu sinto a seguinte sensação. Infelizmente, esse tipo de assunto, né, de abuso, seja de humilhação de uma criança, de um idoso, de um vulnerável, enfim, de forma geral,
Vira e mexe a gente recebe vídeos no WhatsApp, nas redes sociais sobre esses tipos de abuso, né? E qual é a reação natural de uma forma geral das pessoas? Se indignarem, né? Como assim? Como faz uma coisa dessa? Quem tem coragem? Como é que tem coragem e tal? Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas acham mais fácil se indignar porque estão vendo um vídeo, mas quando estão vendo ali ao vivo e a cores, elas meio que ficam com medo de se posicionar. E isso é errado. Isso é errado. Se você vê uma criança sendo... Uma coisa é você ver o pai puxando a criança pela orelha, dando um corretivo. Eu, sinceramente, sou do tempo que puxão de orelha pra mim era lucro. Psicotata, né? Então, Eu sou agora, que faz, larga! agora, se você vê um pai espancando uma criança pequena, aí é outra história. Nem o rapaz, menino do elevador. O pai tava chutando a criança dando sopapo na cara dele. Não é mais, você não tá mais dando um corretivo, você tá literalmente agredindo uma criança, fisicamente. Crueldade, então né? eu entendo que as pessoas elas têm que sair um pouco dessa postura mais passiva quando o problema está acontecendo ali ao vivo e a cores. A gente tem que se posicionar independente se é virtual ou presencial, da mesma forma. E não é agredir nem xingar, nem nada. Falar assim, desculpa, mas o que o senhor está fazendo está errado. É dessa forma. Porque senão a coisa pode degringolar e aí a gente fala assim, mas eu não quis... Eu não queria me intrometer. Que é isso, gente. Não, é uma questão cívica, né? É uma questão de civilidade, de humanidade. Uma coisa que isso que você falou, Carlos, é muito, muito emblemático mesmo, né? Porque nós somos bombardeados diariamente por uma série de coisas, né? Em telefone, redes sociais e tal. E é perfeito o que você disse. A indignação quando você está afastado e quando você entende que outro deveria ter tomado ação é uma. Quando você está presenciando que você tem que tomar ação, a sua atitude é outra. Esse dualismo é muito engraçado. Nós são os guerreiros do WhatsApp e os inertes macho da vida virtual, real. É o macho virtual, guerreiros do WhatsApp. Ele só se posiciona virtualmente. Agora, se tá ali ao vivo e a cores, ele se omite. Sim, e ainda aponta o dedo. Mas o cara tava ali do lado e não fez nada. Mas será que se você tivesse lá, você teria feito alguma coisa, né? Eu acho interessante, teve um programa, se eu não me engano, foi no Fantástico, aqui sem fazer nenhuma propaganda. Eles montaram há algum tempo um programa que era muito interessante de ver a reação das pessoas de uma situação totalmente errada. Então, por exemplo, alguém ofendendo uma pessoa de idade ou pela cor, né? E eles viam a reação. Então você vê que muitas pessoas olhavam aquilo, passavam e fingiam que nem era com elas e iam embora. Alguns poucos se indignavam a ponto de pegar e falar assim, não, desculpa, o que você está falando é errado, você não pode fazer isso. Eu acho que é muito o espelho da nossa sociedade. Sim. É a dualidade, né? O bem e o mal, eu enxergo ou não enxergo, isso aí não está acontecendo comigo, isso tá. Desculpa, só para complementar, e enxergo às vezes o que me interessa e não enxergo o que não interessa. Sim. Teve um caso de uma moradora que não tinha nada na unidade, ela não gostava da vizinha. Ela foi lá e fez uma denúncia mentirosa, né? Uma denunciação caluniosa. E aí chegou no condomínio, a polícia veio e aí o casal tava dormindo, super tranquilo, não tinha acontecido nada. Aí ela chegou e ela falou assim, e ela já tava assim, é aqui que tá acontecendo. Aí eles olharam e falaram assim, não tá acontecendo nada. Ela foi lá perguntar, é que ela é muito chata, ela precisava levar essa bronca. Aí ele chegou e falou, qual é a sua unidade? Não sei o quê. A senhora sabe que a senhora tá cometendo um crime aqui? Ela falou, não, mas só pra dar um acorde nisso, acorda, porque eles gritam demais. É a impressão que dá, mas isso que a gente fala de ruído noturno constante, né? Sexo alto. E aí ela falou, isso me incomoda e a impressão que dá é que tá apanhando. Daí o rapaz falou, a gente tem... faz umas coisas diferenciadas, mas nada de agressividade. A vizinha foi lá, e ela ainda foi lá na cara dura falar que tava incomodando, que era pra levar um susto. Veja, a pessoa cuidar da vida alheia também, de forma inconveniente. Também, né, pessoal? Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que assim, a gente tem algumas obrigações como síndicos, como a gente até falou em programas anteriores, nós somos formadores de opinião, nós somos as pessoas responsáveis pela comunicação de toda a edificação. Então, assim, eu super recomendo para que todos os síndicos façam a lição de casa no seguinte sentido, de, começar a colocar comunicados nos quadros de aviso, de que, racismo é crime, violência doméstica é crime, o que é que está acontecendo dentro do seu condomínio, você sabe o que está acontecendo? Vizinho, eu estou aqui olhando por você, viu? Se você não quiser falar comigo,
para acionar, por exemplo, a polícia, tem 180, tem 190, mas demonstrar claramente que o síndico está engajado, que acolhe estas questões. A gente fala dos vulneráveis, mas a gente fala vulnerável no sentido de não é que a pessoa não tem força, ela não tem força psicológica para sair desse ciclo vicioso. E nós temos que mostrar aos agressores de uma forma geral, e agressividade em todos os sentidos, a esses criminosos que resolveram morar dentro das edificações, que nós síndicos estamos sim engajados contra a criminalidade, que nós estamos olhando para essas pessoas sim, e que nós não permitiremos nenhuma forma, mas nenhuma forma de desrespeito, de criminalidade, de violência sobre qualquer forma que diga respeito a esse tipo de conduta. Porque se a gente também não mostrar que nós estamos espertos com relação a essas questões, dá a impressão de que a gente não se importa, não se importa. Você veja, eu tenho algumas formas de comunicação periódica nos condomínios que eu faço realmente um comunicado geral para todos os meus prédios, onde eu já envio de forma periódica isso. Nos meus relatórios operacionais, que são quinzenais, eu já mando para os condomínios já os slidezinhos de violência doméstica, que não pode, que nós estamos de olho, que isso é inadmissível. Racismo, né? Racismo que acontece direto, principalmente com o pessoal que a gente fala de vulnerável, que são os funcionários do prédio. Teve um condomínio meu que a mulher chegou e falou assim, tem que tirar aquele que ela falou uma coisa horrorosa, aquele carvão da entrada. Eu falei, quem que é? O seu marido? Aí ela disse, hã? Na hora, eu falei, o seu marido, o apelido dele é Carvão, não é? Veio uma de idiota. Ela disse, não, eu acho que eu falei errado, não. E foi embora correndo. Mas ela falou dessa forma, eu entendi o que ela disse. Aí eu disse, o seu marido, o apelido dele não é Carvão? Aí ela disse, não, eu liguei pra pessoa errada, não, eu fui embora. Pra mostrar que ninguém é idiota, entendeu? Perfeito. Não, gente, tá acabando o tempo. Eu só queria dar um fechamento. Sempre, né? Acabando o tempo. Eu só queria dar um fechamento no seguinte sentido. Nós vemos em noticiários, no jornal, na TV, os abusadores, os crimes contra a vida, os crimes contra a mulher, contra a criança e tal. E a gente tem que pensar que essas pessoas moram em algum lugar, né? Por que não no seu condomínio que você é síndico? Com certeza, muito bem lembrado. Então, a gente sempre tende a pensar que o problema está longe da gente. E não. Alguém está enfrentando aquele problema no condomínio que é síndico ou no condomínio que mora. Isso é muito importante. Então a gente sempre tem que estar atento. É um assunto pesado que a gente trouxe aqui, é um assunto bastante delicado, mas é fundamental a gente divulgar essa informação, divulgar as ferramentas para sair desse círculo, como a Vanessa falou, as ferramentas protetivas que existem e que vocês que trabalham com condomínio, ou que é morador, ou seja lá, o mesmo vizinho, tenha a ciência que você também é responsável pela saúde, pela saúde mental e física do seu vizinho. E outra coisa rapidíssima, não julguem. Isso aí. Não julguem, a gente não sabe a dor do outro. Exatamente. Né? Não tem mulher, não sai do casamento porque é uma sem vergonha. Não existe isso. Exatamente. Né? Não julguem. Exatamente. Se você quer julgar, pelo menos tenta entender o que está acontecendo, né? Vai lá e conversa, né? Não fica de fora apontando o dedo e julgando. A dor do outro é do outro. Só para dar uma descontraída, acho que o Rogério pode referendar. A gente teve um caso de violência no condomínio, conversamos com a mulher e tal, mas os vizinhos também estavam muito incomodados, né? E aí tinha um moço que se vestiu de Batman e disse que ele ia pegar a capa dele a hora que ele recebesse o SOS e ia lá resolver a situação, entendeu? Então, não façam justiça com as próprias mãos, né? Apesar desse menino achar que era o Batman. É verdade. Bom, gente, acabou. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Deixa seu like, curta o canal, ative a sineta. Se você deseja informação com qualidade sobre condomínios, você está no lugar certo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.